Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior vimos como Gluck encontrou em Paris o palco ideal para dar continuidade à sua reforma da ópera. Mas o impacto de suas ideias dividiu o público. De um lado, os que apoiavam suas inovações, de outro, os que defendiam a tradição italiana. Hoje vamos conhecer essa disputa que incendiou a capital francesa, a querela dos gluckistas com os pitinistas. Vamos nessa? Poucos momentos da ópera francesa mobilizaram tanto o público e os intelectuais quanto a querela de gluckistas e pitinistas que dominou a vida de Paris por quase 10 anos, entre 1774 e 1783. Mais do que um confronto entre os compositores Christoph Willibald Gluck e Niccolò Piccini, esta foi uma batalha simbólica entre o que significava ser francês ou italiano em matéria de arte, gosto e civilização. A disputa colocou em causa os próprios fundamentos do teatro musical, a relação entre melodia e palavra, emoção e verossimilhança, ornamento e clareza, arte e natureza. A ópera deixou de ser mero entretenimento cortesão e passou a refletir questões políticas e filosóficas em plena crise do antigo regime. Mas vamos aos detalhes dessa história. O público francês, como vimos nos vídeos anteriores sobre a ópera na França, estava acostumado a um teatro musical com muita pompa e cenografia, guiado por regras rígidas que envolviam um prólogo alegórico, 5 atos, alternância entre recitativo, área e dança, e um final moralizante, sendo quase sempre inspirado em um mito. Ao ouvir as óperas de Gluck, o público deparou-se com uma nova linguagem, austera, intensa e de profunda coerência dramática. Nelas, o coro, a orquestra e a dança eram partes de um mesmo organismo trágico. A reação foi imediata. De um lado, os que apoiavam a reforma, de outro, os que apoiavam a ópera italiana, que, alarmados, resolveram reagir. Entre os opositores de Gluck estava Jean-François Marmontel, um escritor, homem de letras e grande admirador do estilo napolitano. Desejando equilibrar a influência do reformador alemão, Marmontel convidou a Paris o célebre compositor italiano Niccolò Piccini, mestre das melodias elegantes e do bel canto. Amplamente conhecido em Nápoles e Roma por suas óperas de equilíbrio refinado e doçura melódica, Piccini chegou a Paris em 1776, sendo recebido com entusiasmo pelos círculos aristocráticos italianizantes. Logo, a imprensa transformou essa convivência artística em uma competição direta e Paris se transformou no palco de uma verdadeira batalha musical com 2 partidos rivais. A disputa ultrapassou os palcos e tomou conta dos jornais e dos salões elegantes de Paris. Os gluckistas exaltavam a tragédia moral, a força dos coros e a declamação nobre. Já os pitinistas defendiam a graça melódica e a naturalidade sentimental da tradição italiana. Para eles, a melodia era a alma da ópera. Sem elas, diziam, o teatro se tornava árido. As diferenças eram profundas. Gluck buscava cenas contínuas e fusão entre recitativo e área. Rompia, assim, com os moldes tradicionais da ópera italiana. Piccini, por sua vez, preservava a variedade tradicional. Números definidos, duetos e coros, criados para agradar e prender o público. Em Gluck, o coro assumia função dramática e a orquestra tornava-se expressiva, descrevendo os estados da alma. Os seguidores de Piccini consideravam essa densidade excessiva. Diziam que sufocava a beleza do canto. E como se não bastasse, a língua virou símbolo de disputa. De um lado, o francês, com sua clareza e ritmo declamado. Do outro, o italiano,
mais musical, mais fluido. O confronto estético transformou-se num debate linguístico e cultural. Afinal, qual idioma seria o mais adequado para a ópera? Panfletos se multiplicavam e o público, dividido em facções, ia aos teatros como quem vai a um duelo. O nome de Gluck aparecia nos jornais ao lado de Rousseau e de Voltaire, e a querela já ultrapassava o campo musical. Tornara-se um debate entre natureza, verdade e civilização. Para os gluckistas, a ópera de Gluck representava o espírito moral do iluminismo, uma arte depurada de excessos, voltada para o ideal trágico e a virtude cívica. Já para os pitinistas, Gluck era o intruso germânico, um espartano que impunha a austeridade, a leveza e a espontaneidade latina. Em 1778, o confronto ganhou forma concreta. A Ópera de Paris anunciou que Gluck e Piccini comporiam obras sob o mesmo tema, a tragédia de Ifigênia. Ifigênia em Tauris. Seria um duelo musical entre o drama severo e moral de Gluck e o canto fluido e natural de Piccini. O impacto da estreia de Ifigênia em Tauris de Gluck em 1779 foi avassalador. Foi a sexta das 7 óperas que o compositor apresentou em Paris e é considerada uma obra-prima. Sua história continua a tragédia de Ifigênia em Aulis, onde a deusa Diana ordena a Agamenon o sacrifício de sua filha Ifigênia para que os ventos conduzam a frota grega a Troia. No último instante, porém, Diana salva a jovem e a leva para o templo em Tauris, onde a jovem se torna sacerdotisa da deusa. Quando Agamenon retorna das guerras de Troia, é morto pela esposa, que age em complô com o amante. Seu filho Orestes, auxiliado pela irmã Electra, vinga o pai matando a mãe. A partir daí, Orestes passa a ser perseguido pelas fúrias e o fantasma da mãe. Em busca da paz, parte com um amigo para Tauris. Está decidido a roubar a estátua de Diana, acreditando que este gesto o libertará. Mas o rei de Tauris, temendo uma profecia que o advertia contra um estrangeiro, ordena que todo forasteiro seja morto. Entre as sacerdotisas do templo está Ifigênia, encarregada dos sacrifícios, sem saber que uma das vítimas é o seu próprio irmão. Este é o ponto de partida da ópera Ifigênia em Tauris, uma ópera sem abertura que começa mergulhando diretamente na ação. A música inicia calma e serena, a orquestra no andante suave, a tranquilidade do mar. Mas de repente, o clima se rompe, uma tempestade irrompe com fúria, um tumulto quase primordial, que antecipa a música de Beethoven. Enquanto o mar se enfurece, Ifigênia e as sacerdotisas oram, pedem misericórdia aos deuses. Vamos ouvir um trechinho dessa cena que se passa dentro do templo de Diana? A tempestade se acalma, mas mesmo com o mar tranquilo, a tormenta ainda vive no coração de Ifigênia. Ela conta um sonho horrível. Viu a mãe matar o pai, o irmão matar a mãe, o palácio em chamas e ela própria, tomada de horror, apunhalar o irmão Orestes. Desesperada, lamenta sua sorte. Em súplica, implora a deusa Diana que retire a sua vida e a reúna à sua família, ainda que na morte. Vamos ouvir um trechinho dessa área comovente intitulada
Ô toi que prolongeas mes jours, em português, ó tu que prolongastes a minha vida. O drama avança sem excessos nem concessões, revelando o sentimento de Efigênia com simplicidade e verdade. O coro assume o papel de consciência coletiva, enquanto a orquestra traduz a força moral que guia o destino dos personagens. Na cena final, Ifigênia reconhece o irmão Orestes e o salva da morte. O crítico Friedrich Melchior Grimm descreveu esse momento como um terremoto de lágrimas, elogiando a intensidade emocional e a autenticidade da obra. Vamos assistir a um trechinho dessa cena? Piccini respondeu no ano seguinte, 1781, com sua Ifigênia em Tauris. O compositor italiano preferiu o lirismo sentimental e a elegância harmônica ao trágico concentrado de Gluck. Suas melodias fluem com doçura e as vozes se entrelaçam num canto terno e sereno. Para muitos, esta ópera representava a alma italiana, uma música que fala diretamente ao coração. Vamos ouvir um trechinho da primeira área de Ifigênia? A gravação, infelizmente, não tem a melhor qualidade técnica, mas nos permite sentir a sensibilidade de Piccini. Aqui, Ifigênia revela a dor e o peso do destino, não com drama, mas com ternura e melancolia. Em vez da versão trágica de Gluck, Piccini oferece linhas vocais suaves, sustentadas por uma orquestra delicada e transparente. É uma Ifigênia mais humana, não a heroína moral das tragédias francesas, mas uma mulher ferida que canta para sobreviver à dor. O tom é íntimo, melancólico, e a emoção surge da beleza da melodia, não do conflito teatral. As duas Ifigênias em Tauris tornaram-se o símbolo máximo da querela entre gluckistas e piccinistas. Paris dividiu-se ainda mais. Para alguns, Gluck era o poeta das paixões. Para outros, Piccini era o cantor das almas sensíveis. Cada um via na música
um reflexo da própria visão do mundo. Os gluckistas diziam: Piccini encanta os ouvidos, mas Gluck fala a alma. Os pitinistas respondiam: Gluck prega, Piccini sente. Até Voltaire, já idoso, teria resumido: se Gluck é o Sófocles da música, Piccini é o Virgílio do sentimento. Os dois mestres não se odiavam, respeitavam-se como artistas de mundos distintos, filhos de tradições diferentes. A violência da disputa nasceu mais das paixões dos públicos e dos literatas do que dos próprios músicos. Foi uma batalha mais simbólica do que real. Em 1784, Piccini apresentou Dido, considerada sua obra-prima francesa. O público, já menos inflamado, reconheceu nela a elegância do estilo napolitano e a harmonia entre forma e sensibilidade. Na mesma época, Gluck, com a saúde sensibilizada, regressou a Viena, onde faleceu em 5 de novembro de 1787, aos 73 anos. A querela gluckistas e pitinistas terminou sem vencedores, mas a história deu razão a ambos. Gluck conquistou o futuro. Piccini preservou o passado. E a França, essa nação que fez da arte um debate público, guardou um reflexo de cada um. De Gluck, o ideal moral e trágico. De Piccini, a doçura e a melodia do coração. Piccini morreu em Paris em 1800, reconciliado com o público francês e considerado como o mais sensível dos italianos. Gluck ficou na memória como reformador, o homem que devolveu à ópera a alma perdida. A Paris dos salões iluminados desapareceu, mas o eco daquela disputa ainda ressoa toda vez que um cantor renuncia ao virtuosismo vazio para servir a emoção e um maestro busca a verdade do drama em vez da pompa do espetáculo. E talvez em algum ponto do céu da música, Gluck e Piccini sorriam, unidos enfim pela arte que os separou. Nossa, eu exagerei no tempo hoje. E a continuação dessa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de conhecer um pouquinho sobre a querela dos gluckistas e pitinistas, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!